Meu nome é Maria, e carrego em mim uma história que muitos acreditaram que não teria final feliz. Durante muito tempo, fui silenciada pela dor e pelos maus tratos de quem eu acreditava ser meu companheiro de vida. Hoje, depois de tudo, eu mesma quero contar a vocês o que vivi, porque sei que minha voz pode dar forças a outras mulheres. Eu me casei acreditando que teria uma vida de amor, de cuidado, de respeito. Eu sonhava com um lar cheio de paz, mas o que encontrei foi um caminho de sofrimento. No começo eram apenas palavras duras, ofensas que me faziam chorar escondida. Mas eu sempre me agarrava à esperança de que ele mudaria. O tempo passou e as palavras viraram empurrões, depois socos, e a cada agressão eu me sentia mais pequena, mais apagada. O medo passou a ser meu companheiro. Eu não tinha coragem de contar para ninguém, achava que era minha obrigação suportar. Quantas vezes eu olhei no espelho e já não reconhecia a mulher que via. O brilho dos meus olhos foi se apagando, meu sorriso foi se perdendo, e eu já não sabia quem era. Eu suportava calada, com vergonha, com medo da solidão, e principalmente com medo do julgamento. Meus filhos cresceram e se afastaram. Alguns não queriam ver meu sofrimento, outros acreditavam que eu mesma escolhia ficar. E eu ficava, sozinha, dentro de uma casa que mais parecia uma prisão. Lembro-me das noites em que chorava baixinho para que ninguém ouvisse. Eu pedi a Deus que me desse força para aguentar, porque eu acreditava que meu destino era carregar aquela cruz até o fim. Mas meu corpo foi se enfraquecendo, a alma foi adoecendo, e chegou o dia em que eu simplesmente caí no chão da cozinha. Tinha sido uma agressão mais violenta do que todas as outras. Os vizinhos, quando me encontraram, pensaram que eu já estava morta. No hospital, os médicos diziam que eu não resistiria. Meu corpo estava exausto, minha alma quase sem forças. Eu mesma, por um instante, achei que seria o fim. Mas dentro de mim havia uma chama tão pequena e ao mesmo tempo tão forte que não se apagou. Passei horas entre a vida e a morte. Enquanto isso, o homem que dizia ser meu companheiro não se importava nem de me visitar. Eu percebi ali que para ele, eu não significava nada. E foi justamente quando todos desistiram de mim que eu acordei. Eu abri os olhos e senti que ainda estava viva. Aquilo foi como nascer de novo, foi como se Deus tivesse me dado uma nova chance. Naquele instante, eu decidi que nunca mais deixaria ninguém roubar de mim a dignidade. Eu tinha sofrido demais, tinha sido calada por muito tempo. Era a hora de me libertar. A recuperação foi lenta, cada passo doía, cada respiração parecia pesada. Mas ao mesmo tempo, cada pequena conquista era um milagre. Eu agradeci a Deus por estar ali, por ainda respirar. Foi nesse período que comecei a refletir sobre minha vida. Eu entendi que amor não era aquilo que eu vivi. Amar não era aceitar a violência. Amar não era me destruir em silêncio. Eu precisei quase morrer para aprender isso. Quando saí do hospital, tomei a decisão mais importante da minha vida. Deixei aquele homem para trás. Saí sem nada, apenas com o pouco de forças que me restavam. A casa ficou para ele, porque eu queria apenas minha liberdade. Encontrei apoio em uma instituição que acolhia mulheres como eu, vítimas de violência. Ali eu descobri que não estava sozinha, que muitas outras carregavam dores semelhantes. Foi doloroso ouvir tantas histórias, mas ao mesmo tempo eu me sentia fortalecida, porque juntas éramos mais fortes. O tempo passou e a minha voz começou a ser ouvida. Eu, que um dia fui dada como morta, agora contava minha história para mostrar que existe saída, que existe vida depois da dor. Minha saúde nunca mais foi a mesma, as marcas ficaram no corpo e na alma. Mas eu aprendi a valorizar as pequenas coisas. Um abraço sincero, o canto dos pássaros, o simples fato de dormir sem medo. Olhar no espelho também mudou. Agora eu via uma mulher com rugas, sim, mas com uma força que nunca imaginei que tivesse. Eu aprendi a me amar, a me respeitar e principalmente a nunca mais aceitar menos do que mereço. Ainda tinha noites difíceis, ainda sonhava com o passado, mas agora eu sabia enfrentar os fantasmas que ele me deixou. Eu transformei minha dor em força, e essa força em esperança para outras mulheres. Muitas vezes me perguntaram como consegui resistir a tudo. Eu sempre respondo que não fui eu, foi Deus que segurou minha mão.
Eu rezava todas as noites, e de alguma forma, sempre vinha uma luz, sempre vinha um alívio. Quanto ao meu companheiro, ele terminou sozinho. A violência o afastou de todos, e eu nunca precisei desejar vingança. A vida cuidou de mostrar a ele o peso das próprias escolhas. Comecei a falar em igrejas, em escolas, em encontros de mulheres. Contava minha história não para despertar ódio, mas para despertar coragem. Eu queria que todas soubessem que não precisam se calar. Cada vez que via outra mulher se levantar e dizer que iria mudar sua vida, eu sentia que minha dor tinha valido a pena. Era como se minha voz pudesse devolver vida a quem já não acreditava mais nela. Eu, que um dia fui vista como morta, hoje era símbolo de renascimento. Essa é a missão que Deus me deu, e eu abracei de todo o coração. Com os anos, eu ganhei mais idade, mais rugas e também mais paz. A paz que eu tanto sonhei finalmente chegou. Eu podia dormir em silêncio, podia acordar sem medo. Encontrei uma nova família entre as mulheres que conheci nesse caminho. Eu nunca mais quis outro companheiro. Não porque não acreditasse no amor, mas porque descobri que o maior amor que eu poderia ter era o amor por mim mesma. Aos 75 anos, fiz uma pequena festa com minhas amigas da instituição. Não havia luxo, mas havia felicidade verdadeira. Nós dançamos, cantamos e celebramos a vida. Naquela noite, eu olhei para o céu cheio de estrelas e agradeci. Eu agradeci por estar viva, por ter vencido, por não ter desistido. Eu não era mais a mulher submissa, não era mais a vítima calada. Eu era uma sobrevivente, uma voz que se recusa a ser silenciada. E hoje, quando conto minha história, faço isso para que ninguém precise passar pelo que eu passei. Porque eu acredito que sempre existe um recomeço, sempre existe uma esperança. Minha vida é a prova de que mesmo quando todos acreditam que é o fim, Deus pode escrever um novo começo. Eu sou Maria, a mulher que foi dada como morta, mas que escolheu viver de novo. E sigo vivendo, com o coração leve e a alma em paz, porque finalmente entendi que a esperança nunca morre. Depois que eu renasci, percebi que cada dia era uma oportunidade de deixar uma marca no mundo. Eu já tinha perdido tanto tempo presa ao sofrimento que agora queria viver intensamente, mesmo na simplicidade. Comecei a escrever minhas memórias em pequenos cadernos, não para guardar mágoas, mas para deixar um testemunho. Queria que outras mulheres, mesmo que nunca me conhecessem pessoalmente, pudessem encontrar força nas minhas palavras. Descobri que a vida não precisa de muito para ser plena. Um café compartilhado, uma conversa sincera, um sorriso verdadeiro. Essas coisas simples se tornaram tesouros para mim. Muitas vezes, eu me sentava na varanda da instituição, olhando o pôr do sol, e agradecia. Agradecia porque aprendi que o tempo da dor não define quem somos. Eu não era o que vivi, eu era o que escolhi ser depois de sobreviver. Passei a visitar mulheres mais novas que chegavam em estado de choque, machucadas, acreditando que não tinham saída. Eu segurava suas mãos e dizia: olhe para mim, eu sobrevivi. Você também vai sobreviver. Elas me ouviam com lágrimas nos olhos, e eu sentia que minha dor se transformava em cura. Eu tinha encontrado minha missão, transformar sofrimento em esperança. Com o tempo, algumas começaram a me chamar de Mãe Maria. Eu nunca pedi esse título, mas ele nasceu naturalmente, porque muitas viam em mim a figura de uma mãe que acolhe, que cuida, que não julga. E foi assim que percebi que a maternidade vai muito além do sangue. Eu já não tinha meus filhos por perto, mas Deus me deu dezenas de filhas de coração. E isso me trouxe uma alegria imensa. Aos poucos, fui sendo convidada para contar minha história em rádios, depois em programas simples de televisão. Eu não me importava com a fama, mas sim com a mensagem. Cada palavra que eu dizia era como plantar uma semente. Muitas dessas sementes germinaram. Recebi cartas de mulheres que diziam ter deixado relacionamentos abusivos depois de me ouvirem. Isso me enchia de forças para continuar. Não pensem que foi fácil. Meu corpo continuava frágil, as dores físicas eram companheiras constantes. Mas minha alma estava curada, e isso era suficiente para suportar. A solidão que um dia me aterrorizou, agora já não me assustava. Eu tinha aprendido a gostar da minha própria companhia.
Eu tinha descoberto que estar sozinha nunca foi o mesmo que estar vazia. Com o passar dos anos, fui me aproximando cada vez mais da espiritualidade. Passei a entender que minha sobrevivência não tinha sido um acaso. Eu havia sido poupada para cumprir um propósito. Eu me tornei uma defensora da vida, da dignidade e da fé. E cada vez que contava meu testemunho, sentia que meu coração se tornava mais leve. As crianças que cresciam ao redor da instituição adoravam me visitar. Eu contava histórias, fazia bolos simples e ria com elas. Elas me lembravam da pureza da vida, da esperança que nunca envelhece. Foi entre essas crianças e mulheres que encontrei minha verdadeira família. Não de sangue, mas de alma. Uma família que nunca me abandonou, que me amava sem condições. Eu sei que minha saúde foi diminuindo com o tempo. As pernas já não tinham a mesma força, e os olhos já não enxergavam como antes. Mas dentro de mim, a luz só aumentava. Muitas vezes eu dizia: o corpo pode enfraquecer, mas a alma, quando encontra propósito, nunca envelhece. Essa frase passou a ser repetida por muitas mulheres que conviveram comigo. Eu comecei a deixar cartas prontas, porque sabia que um dia minha voz se calaria. Nessas cartas, eu escrevia conselhos, orações e lembranças. Queria que minha presença continuasse mesmo depois da minha partida. Um dos conselhos que mais repetia era: nunca aceite menos do que merece. Amar é respeitar, e se não há respeito, não há amor. Essa foi a maior lição da minha vida. Cheguei a conhecer mulheres que desistiram de tirar a própria vida porque ouviram minha história. Isso me emocionava profundamente, porque eu sabia que Deus tinha me usado como instrumento para salvar alguém. Cada lágrima que enxuguei, cada abraço que dei, cada palavra de coragem que saiu da minha boca, tudo isso foi como um remédio que também me curava. Eu não queria ser lembrada pela dor que vivi, mas sim pela coragem que tive de recomeçar. Essa era minha maior vitória. Nos últimos anos, minha rotina era simples: orar, escrever, ouvir, aconselhar. E em cada gesto, eu encontrava paz. Eu aprendi que a vida não é sobre o que sofremos, mas sobre como escolhemos nos levantar depois da queda. Essa foi a mensagem que carreguei até o fim. E quando completei 80 anos, as mulheres da instituição me fizeram uma festa surpresa. Elas disseram que eu era como uma árvore que dá sombra e frutos, mesmo depois de tantas tempestades. Naquela noite, eu chorei de gratidão. Percebi que, mesmo sem riquezas materiais, eu tinha o bem mais valioso, o amor verdadeiro. Eu sabia que meu tempo na Terra estava se aproximando do fim, mas não tinha medo. Pelo contrário, eu sentia paz. Eu sabia que deixava um legado. Meu desejo era que minha voz continuasse ecoando, que outras mulheres ainda pudessem ouvir meu relato e encontrar forças nele. E é por isso que hoje, aqui no canal Voz de Mãe, minha história é contada. Porque minha voz não é apenas minha, é a voz de todas as mulheres que já sofreram, mas que podem recomeçar. Eu quero te pedir, filha, filho, mulher ou homem que me ouve agora, compartilhe essa mensagem, para que chegue a quem precisa. Inscreva-se neste canal, porque aqui você sempre encontrará histórias de coragem, fé e esperança. E se você está sofrendo, lembre-se, você não está sozinha. Eu sou Maria, aquela que foi dada como morta, mas que aprendeu a viver de novo. E hoje, a minha missão é te dizer que você também pode renascer.